Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, eu tô de volta. Acharam que eu não voltaria, né? Mas não é todo dia que a gente vence o rival 8 vezes seguidas, 9 de invencibilidade. Vão faltar dedos nas mãos aí pra invencibilidade do Botafogo daqui a pouco. Meu irmão, já trouxe aí reações tricolores, flamenguistas, e agora vou trazer aí mais um compilado de reações tricolores. Eu traria 8 se eu pudesse, meu irmão, mas vão faltar torcedores do Fluminense para isso. Então bora lá, sem mais delongas, link dos canais na descrição, bora pro vídeo que tá muito bom. Fluminense conseguiu a proeza de perder a 8ª partida seguida para o Botafogo. Eu desconheço na história do Fluminense, Na história de qualquer clube no mundo, uma sequência de 8 derrotas seguidas para um rival. Eu acho que nem nos momentos mais difíceis da história do Fluminense, naquela época, né, de queda para a 2ª divisão, depois queda para a 3ª divisão, nem naquela época... Mas também a gente não jogava tanto assim, né? O Fluminense perdeu 8 vezes seguidas para ninguém, para nenhum rival. Até mesmo naquele período, o Fluminense conseguiu vencer. De vez em quando, empatava, vencia, perdia, é do jogo. Agora, você perder 8 vezes seguidas para um rival, eu não me lembro. Eu vou pesquisar. Pesquisa. Se tem, na história, desde lá de 1900 e bolinha, se tem alguma vez na época, algum período da história do Fluminense, que o Fluminense conseguiu perder 8 vezes seguidas para um rival, seja para o Flamengo, para o Vasco ou para o Botafogo. Eu, sinceramente, eu não me lembro. E não lembro, não sei se teve, né? Desde que eu acompanho o Fluminense, eu tô com 49 anos, desde que eu acompanho o Fluminense, nem no final dos anos 90 o Fluminense passou uma vergonha tão grande. É inacreditável, cara. É inacreditável você ver um time entrar em campo do jeito que o Fluminense entrou hoje. Um time sonolento, apático, desorganizado, que não conseguia trocar 3 passes. O Fluminense não conseguia passar do meio de campo. Mas não é porque o Botafogo fez um grande jogo, não. É porque o Fluminense não jogava nada. E claro, o Fluminense não jogando nada, deu condições para o Botafogo jogar. Agora, o torcedor do Botafogo que tá entrando na live aí pra encher a porra do saco, deixa eu alertar um negócio pra vocês, meu amigo. O Fortaleza jogou um partidaço contra o Fluminense. O Fortaleza tá tropeçando em todo mundo. Ganhar do Fluminense não significa nada não, hoje não. Porque o Fluminense não tá jogando nada. Tá doendo, né? Não tá jogando nada. Não é vantagem nenhuma, não. Vocês não venceram 5 seguidas? O Fluminense tem hábito de ressuscitar defunto. O Fluminense hoje era para enterrar de uma vez o Botafogo na temporada, que só ganhou 7 jogos em 23 disputados. E aí reparem, vocês 2 vezes. Dos 7 jogos apenas que o Botafogo ganhou em 2025, gente, 2 foram contra o Fluminense. Vixe. É inadmissível. A gente não pode adiantar o jogo de volta? Que um clube do tamanho do Fluminense, que gastou 150 milhões de reais na janela de transferências de janeiro, não consiga, no mínimo, competir com o Botafogo. Porque o Fluminense não competiu. Você que ficou iludido aí, achando que o Fluminense melhorou. Gente, o Fluminense não melhorou no segundo tempo. O Botafogo recuou, esperou o contra-ataque e matou o jogo. O Fluminense, ele tentou melhorar no segundo tempo. Mas o Renato, ele demorou 20 minutos no segundo tempo para mexer no time. O Renato já era para ter mexido no intervalo. Se bobear, era para ter mexido ainda no primeiro tempo. O tal de Canóbio, o Fluminense tem que devolver para o Atlético Paranaense e pedir o dinheiro. Tem que chamar o Procon. O Fluminense precisa procurar o Procon. Você tá ficando agora sem vencer o Botafogo. E agora acabou a desculpa, não tem desculpa. No começo a desculpa era o gramado sintético. Que o gramado sintético é difícil de jogar, que não sei o quê. Acabou isso. O Brasil inteiro
todos os times do Brasil sabem jogar em gramado sintético. Inclusive o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi lá dentro do Allianz Parque e venceu o Palmeiras. Então acabou a sacanagem, a desculpinha de que, não, que o gramado sintético é difícil, né? Obrigado pela ajuda ao seu pai. A gente tem que poupar para não machucar jogador. Essa desculpa acabou. Essa muleta acabou. A outra desculpa, que o time do Botafogo era um time forte, um time caro, acabou também. O time do Botafogo hoje é um time comum. É um time, inclusive, tá com o treinador na degola, né? A torcida pedindo pro treinador sair, a torcida fazendo protesto. Eu não. E aí o Fluminense entra dentro do Newton Santos, um estádio onde o Fluminense já ganhou 2 campeonatos brasileiros, pra você ter ideia, né? O Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros dentro do Newton Santos. E aí o Fluminense entra no Newton Santos com a arquibancada do Botafogo praticamente vazia, porque a torcida fez protesto para não ir, justamente para derrubar o técnico. Inclusive, grande parte da torcida estava falando, não, eles vão perder esse jogo pro técnico cair. O Fluminense, né, tem uma probabilidade muito grande de ganhar. O Fluminense, que vinha aí de 5 jogos sem perder com o Renato, entra no Newton Santos e assiste o Botafogo jogar. O primeiro, assim, eu não vou nem dizer que o segundo tempo jogou melhor, porque, na minha opinião, não jogou melhor em nenhum dos 2 tempos. É porque no primeiro tempo foi, assim, um lixo, né? Assim, o primeiro tempo foi um lixo. O Fluminense não fez nada, não chutou a gol, só ficou olhando o Botafogo jogar. No segundo tempo ainda aconteceu alguma coisa. Uma bola na trave do John Arias, ele cobra aquela falta. Aconteceu algumas coisas a mais no segundo tempo, de lances individuais. Mas assim, no geral, os culpados dessa derrota é o time. O time foi horroroso. Eu só vou salvar aqui essa crítica, o Arias e o Fábio. O Arias e o Fábio. O Restemo não jogou nada. Germancano, perdido dentro de campo. A bola parecia que estava pegando fogo. Batia na chuteira dele, ele não conseguia dominar a bola. Não conseguia dar um passe certo. Sabe assim, o time inteiro. Eu não vou ficar citando o nome do jogador, só vou tirar esses 2. O Arias, que tentou fazer alguma coisa diferente, e o Fábio, que se não fosse o Fábio, seria mais. Cano só foi pelo Cano. Foi 2-0, mas se não fosse o Fábio, seria 4 ou 5-0. Porque o Fluminense, mais uma vez, entra contra o Botafogo e joga como um time covarde. Parecia que eu tava vendo o Mano Menezes na beira do campo. E era o Fluminense que tava jogando com o Botafogo, o time do Mano Menezes. Né? A covardia no elenco, o medo de jogar. Enfim, assustador. Volta, mano. Assustador o que fez o Fluminense hoje. Péssima noite de sábado, 26 de abril. O Fluminense perde mais uma para o Botafogo. É a 8ª derrota seguida para o nosso rival, uma vergonha. E a primeira derrota do Renato Gaúcho nessa volta ao Fluminense. Poxa. O Tricolor faz um jogo horrendo e perde só de 2-0. Na realidade, tem que comemorar, porque essa 8ª derrota poderia ter vindo com goleada. Comemora, torcedor Tricolor. Que daria todo um tempero para esse confronto entre um grande clube do futebol e um time que parece que quando vê a camisa alvinegra se transforma num bom sucesso. Que vergonha, hein, presidente? Alô, jogadores! Eu nunca vi isso. 8 derrotas seguidas de um rival para o outro. Porque não existe. Nunca vi isso. Não existe. Inédito. Parabéns para quem proporcionou esse pioneirismo, pelo menos nas últimas décadas. Vocês lembram disso? Lembro. Temos muito a dizer, galera, sobre essa derrota de 2-0 para o Botafogo, a primeira do Renato, a segunda no Campeonato Brasileiro. Um time que não sabe jogar na altitude, não sabe jogar com grama sintética, tem dificuldades para jogar, porque falta material humano, e vamos falar sobre isso aqui. Complicado. O Fluminense vem ganhando do Fluminense, porque é melhor do que o Fluminense. O Botafogo é um time que corre muito mais do que o Fluminense, tem muito mais qualidade do que o Fluminense. Quando joga na grama sintética, o Botafogo parece o Real Madrid, o Fluminense um bom sucesso. O Fluminense é uma equipe lenta, de baixa intensidade, que depende do Arias pegar a bola, sair conduzindo pela direita e resolver alguma coisa. E o Ganso, que já é um jogador veterano, que vai ter jogo que não vai conseguir ser genial. O Fluminense é isso, cara. E vai ser assim com o Renato, vai ser assim com o Diniz, vai ser assim com qualquer treinador. Enquanto boa parte da torcida do Fluminense continuar simplificando o debate, que o problema é trocar técnico e não se atentar para a realidade, que o nosso elenco é um elenco ali de no máximo G8,
é o elenco na média do futebol brasileiro, mas incapaz de brigar para ser campeão de títulos relevantes, a gente vai ficar pedindo para o Mário trocar técnico o tempo todo. Volta, Tite. O Botafogo vem ganhando o Fluminense, que é melhor do que o Fluminense. A gente tem que entender isso. O Botafogo tem jogadores melhores. O Botafogo tem jogadores com mais capacidade física. Lucidez. E o jogo é dos jogadores, gente. A gente tem que parar com esse negócio de toda hora em colocar... E olha só, tá falando um cara aqui que foi contra a chegada do Renato Gaúcho. Não gosto do Renato. Acho o treinador taticamente fraco. Mas eu não posso ser covarde aqui de colocar... Esse recado serve para alguns torcedores do Fogão também, hein? Tudo na conta dele. Um trabalho que está iniciando e com o jogo toda hora. Terminou agora lá no Engenhão, no Newton Santos, vitória do Botafogo, 2-0 sobre o Fluminense. É a 8ª vez consecutiva que eu digo isso, numa live pós-jogo de Botafogo e Fluminense. 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Difícil, hein? Não estamos falando do Ibis, Não. nem do Olaria, com todo respeito ao Olaria, que nunca deve ter perdido 8 vezes para o Botafogo seguidas. Não deve. Nem do Anápolis. Arapiraca. Estamos falando de nenhum time pequeno do Brasil, não. Estamos falando do Fluminense. O grande Fluminense. 8 derrotas seguidas, hein? E ficou barato, hein? Comemora, torcedor. Ficou baratinho. 2-0, ó, ficou na promoção. Pode comemorar. Ficou na promoção. 2-0 só. Te dizer, Fala aí. placar justo desse jogo. 5-1 Botafogo. 6-1, 6-2, 6-1, uma coisa assim. 4 de diferença. 6-2, vai. 5-1. Placar justo. 8-0. E ainda, ó, e sendo bacana com o Fluminense, tá? Gente boa ainda. Que porra foi essa que a gente viu hoje aí, cara? Clássico vovô. O Neto e o vô. Me ajuda aí. O que foi esse troço que a gente viu? O Neto e o vô. O clássico vovô. Pai 2 vezes. O que foi esse primeiro tempo do Fluminense aí? Descansado. Time ficou no Rio pra descansar. Foi. Poupou seus jogadores. Descansaram bem? Renato, poupado da viagem. Renato tinha muita coisa pra ensinar pros caras essa semana. Muita coisa. Sim. E Ele eles era um aprenderam. show, umas palestras espetaculares, um gênio. Troço assim, que a gente não tem nem ideia do que ele fez hoje. Ele fez durante a semana, do que ele fez hoje. Negócio revolucionário. Foi certamente o que ele fez durante a semana. Foi pra não perder Renato mais. inventou a porra do futebol essa semana. Pode ter certeza absoluta. Não dava pra viajar lá pro Chile, não, cara. Não. Manda o Mário lá com o assessor, com o trem da alegria todo da diretoria. E venceram. Renato Gaúcho, treinador, ganhando 1.600.000 por mês, vai pra lá pro Chile pra quê? Pra se cansar, pra se desgastar? Não. Aí precisava ficar De treinando os jeito caras. nenhum. Ficou no Rio pra fazer 5 sessões de treino espetaculares. Geniais, revolucionárias, inovadoras. O que ele deve ter mostrado para esses jogadores, o que ele ensaiou, a gente nunca vai ser capaz de imaginar. Aí o Fluminense entra em campo contra o Botafogo, esse Fluminense, que coçou o saco a semana inteira, né? Treininho ali, aquele treininho de 1h30, né? Peladinha, né? Aquele 2 toques. Ele me engana que eu gosto. Futevôlei. Esse Fluminense. Ping-pong. E ficou de férias a semana toda. Time titular. Com o treinador de férias. Entra pra jogar contra o Botafogo. O Botafogo, que jogou 3 dias atrás. Acho que Um jogo super desgastante na Argentina. Tô achando. Perdeu o jogo. Brigando pra cacete, que eu vi o jogo do Botafogo. Brigou a barbaridade. Perdeu sim. Time fortíssimo lá, o Estudiantes. O Estudiantes jogou muito bem o jogo, né? Não sei se é fortíssimo, mas jogou um jogo muito bom. Jogou bem. Estádio lotado, um desgaste do caralho lá na Argentina. Chute do gol do Estudiante foi maravilhoso. Botafogo em frangalhos. Fisicamente, mentalmente. Há 4 jogos sem ganhar.
Chama o Fluminense. Ganhou 2 dos últimos 8 jogos, tirando de hoje. Chama o Fluminense. E aí o que aconteceu? Contra esse Fluminense que se preparou especialmente para esse jogo. Deixa o Botafogo se arrebentar, lá se desgastar, vai voltar, meu amigo, aos cacarecos. E o Fluminense, né? Por todo inteirão. Flusão. Tomando vitamina. Tira, vamos tirar. Vitamina C. Que merda! Puta que merda! Eita, calma. Eu falei! Calma. Vai atacando, mas não. Aí, ó. Botafogo, gol dos caras. Aí, ó. Difícil, né? 8 vezes. Aí. Botafogo, né? Fogo, né? Tá fogo, né? Cara, eu falei, o Fluminense jogou esse primeiro tempo. Esse primeiro tempo aí, até agora, eles não estão fazendo nada. Nada. Gol! Porra! Puta que merda! Uma porra de um passe do caralho desse? Puta que merda! É isso O que eu cara dá falo. passe, dá pra dar um gol pros caras? Dá É gol isso pros que eu caras, falo. dá gol pros caras. Quer você, toma, Botafogo! Toma, faz o gol! Faz o Faz! Um já não é o suficiente! Quero 2, toma! Toma, Botafogo. Não entrega a porra do jogo. Isso aí! Boa! Palmas! É isso mesmo! Não merece mesmo no pênalti, não. Nossa, fusão, hein? Retiro que eu falei. Foi o duelo dos campeões aí, da Libertadores, os 2 últimos. Comemora, torcedor. O que dizer sobre esse jogo? Eu normalmente gosto de começar falando um pouquinho da minha impressão geral, assim, sobre o jogo. E a impressão geral que eu tive desse jogo foi a pior possível, cara. Porque a impressão geral que eu tive desse jogo foi que eu revi o jogo contra a Fortaleza. Eu tava lá no Castelão e as atitudes foram iguaizinhas em tudo, exceto com o fato de que eu cheguei em casa e o treinador foi demitido. Com o Renato Gaúcho agora, obviamente, isso não era uma opção. A postura em campo foi igual, um time frouxo, assim, que não conseguia reter a bola no primeiro tempo, dominava e tinha que se livrar da bola, e o adversário pressionava, enfim, era um time que não finalizava, e isso tudo a gente viu contra o Botafogo. A diferença é que lá era a estreia de um Brasileirão depois de muito tempo treinando, quer dizer, isso foi igual, né? Mas era um treinador que a gente claramente sabia que o elenco já não estava mais fechado com ele. Tava mais fechado. E não ia correr 10% a mais, tanto que o treinador foi demitido logo assim que eu cheguei lá na casa onde a gente estava. O jogo de hoje não foi isso. O jogo contra o Botafogo não foi isso. O jogo do Botafogo foi de um time que ficou treinando a semana toda, um time que foi pra Argentina, perdeu e estava insatisfeito, um time que ficou treinando a semana toda e estava satisfeito. O Botafogo foi melhor porque botou 2 centroavantes, adiantou. Eu vi muita gente falando que talvez se o Botafogo jogasse um 4-2-4, um 4-4-2, e não foi. O Botafogo jogou num 4-2-4. 4-2-4. O Botafogo jogou com os 2 volantes, o Gregor e o Marlon Freitas, no meio de campo. O Gregor descia para poder fazer a tal da saída apoiada, né? A linha de 3 ali na defesa. O Marlon Freitas ficava à frente da defesa. E ele espetava principalmente o Vitinho um pouco mais por dentro e o Cuiabano na ponta. Então não foi no 3-1. E aí o primeiro tempo 3-1-8. foi de um Botafogo que tentou 3-1-8. atacar pelo menos 15 minutos iniciais. 3-1-7. Pelo lado esquerdo, tentava povoar o lado direito, inverter bola no lado esquerdo para pegar o Cuiabano no mano a mano. Aliás, o Cuiabano e o Savarino, que estava caindo por ali, às vezes. Ou às vezes até o Mastriani era quem abria um pouquinho ali mais, o Igor Jesus abria um pouquinho mais o Igor Jesus ali. Abrir um pouquinho mais para poder ficar no mano a mano, pegar o Samuel Xavier marcando 2, porque o Arias tinha que voltar um pouco para marcar. Acertamos isso, beleza. O Botafogo começou a fazer linha de 5 aqui na frente. Os 4 atacantes mais o Cuiabano. E foi imprensando a zaga do Fluminense para trás. E aí você fala, se você faz uma análise positiva disso, o Botafogo vai dar espaço. O Botafogo, quando se defendia, o Mastriani e o Igor Jesus ficavam no meio de campo. O Botafogo se defendia com 8, ou seja, vai ter espaço para gente contra-atacar, né? Teve. O Fluminense teve espaço para jogar.
O Botafogo teve um físico muito bom, de fato o Pô corria bastante para recompor, mas rapidamente o Botafogo teve que parar com a estratégia de fazer falta para o Fluminense no contra-atacar, porque eles tomaram muito amarelo. Amarelou geral. Tomaram 2, 3 amarelos, acho que o Gregory tomou amarelo, o Cuiabano Barbosa tomou amarelo, um dos zagueiros tomou amarelo também não demorou muito. Sim. E o Botafogo não tinha mais estratégia. E ainda assim o Fluminense não conseguiu contra-atacar, cara. Era um time desorganizado. E que aí, falando do Fluminense, né, e da estratégia feita pro jogo, acho que para um jogo que é muito físico, um jogo que você provavelmente não vai ter a bola. Um jogo que teu objetivo é um contra-ataque rápido, mas quando contra-atacar, você tem que ser efetivo, porque você sabe que o outro time vai recontra-atacar, né, que é a forma como eu falo. O Ganso não cabia para esse jogo. Foram 5 dias analisando e o Ganso fisicamente não entregou nada nessa partida, gente. Nada. A ponto de eu olhar e falar bem assim, ó, o Lima, que eu não gosto jogando nessa posição, funcionaria mais do que o Ganso, que pelo menos ele marcaria. É isso aí, rapaziada. Então essas foram as melhores reações tricolores. 8 vitórias seguidas. Algo inédito na história do futebol aí, de maneira geral, do futebol carioca, né? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima.